Ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. Que a gente só é genuinamente feliz se a gente, mesmo que perder tudo isso, continue feliz. Para você fazer isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem que ter um vazio muito grande, sabe? Para você nem pensar em você, só querer mais atenção, mais. E eu acho que esse vazio meu era muito grande. Não importava o sucesso que eu fizesse, nada preencher esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora, e a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. Você já teve a sensação que mesmo conquistando tudo aquilo que você sempre quis, como dinheiro, status, casa, relacionamento, ainda assim sentes um vazio por dentro? Por que será que tanta gente que tem tudo ainda sente que não tem nada? O que realmente está faltando? Recentemente eu e um amigo meu, a gente estava assim junto a conversar e ele me disse, cara, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, mano. E eu lhe disse, se a gente parar para pensar, a gente era mais feliz no tempo que a gente tinha 50 kwanza ou 500 kwanza no bolso. 500 kwanza queria nos aguentar um mês, uma semana. E ainda assim a gente era muito mais feliz do que atualmente, que a gente ganha mais, mora sozinho, tem mais responsabilidade, temos relacionamentos, uma vida em que supostamente a gente tem tudo aquilo que uma pessoa precisa para estar bem, para ser feliz, digamos, já que não temos necessidades tão urgentes que a gente precisa suprir, já que a gente não está constantemente a correr por trás de algo para resolver certos tipos de necessidade que a gente supostamente teria. Financeiramente estamos bem e a gente ficou a conversar muito sobre isso e eu disse para o meu amigo, cara, se a gente parar para pensar, alguns anos atrás, em que a gente tinha dificuldade em ter dinheiro, em que a gente morava com os nossos pais, aquele Yuri era mais feliz que o Yuri atual. Eu percebi isso ano passado, que eu tenho conquistado aquilo que eu sempre desejei, principalmente o fator financeiro, que é a liberdade financeira. É algo que eu já não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que se eu realmente me dedicar, se eu realmente me empenhar, eu alcanço os meus objetivos financeiros e tenho uma estabilidade financeira muito grande, daquelas capazes de eu suprir as minhas necessidades e ter uma boa liberdade financeira. Só que eu percebi que eu posso alcançar esse estado de liberdade financeira, mas eu percebi algo também, que não importa o quão longe eu chegue financeiramente, se eu conseguir sentir, se eu continuar sentindo o que eu sinto hoje, de nada adianta tanto dinheiro na conta, se por dentro eu ainda sinto um vazio. De nada adiantará milhões na conta se por dentro eu ainda continuo sentindo um vazio que eu não sei explicar. Um vazio que tira o sentido da minha vida e eu fico me perguntando o que é que falta? O que é que falta se sei como ter dinheiro? O que é que falta se estou num bom relacionamento? O que é que falta se eu tenho bons amigos, tenho um bom emprego, tenho uma boa família? Mas por que que ainda assim eu sinto que falta algo? E eu achei que esse faltar algo talvez teria sido porque eu me tornei agnóstico e recentemente parei de acreditar em algumas ideologias religiosas, não em Deus na totalidade, mas em algumas ideologias religiosas. Só que os meus amigos com quem eu converso sobre esse vazio existencial são pessoas que são cristãs, são pessoas que não deram esse passo que eu dei de me afastar de religiões. Então, não é por eu ter simplesmente me afastado das religiões que eu sinto esse vazio dentro de mim, porque se fosse isso, os meus amigos que estão dentro não estariam a sentir. E isso me fez ter uma sede, uma fome, digamos assim, de estudar cada vez mais sobre o que é felicidade, como alcançar esse estado de espírito de felicidade, de plenitude, sem sentir esse vazio por dentro, sem sentir esse abandono na vida, essa sensação de estar rodeado de gente e ao mesmo tempo estar sozinho. Ter aquilo que você precisa e ao mesmo tempo não teres nada. Esse vazio existencial que bate dentro. E vendo alguns podcasts, esse ano, se for para dizer o que eu estudei esse ano, estamos no mês de 9,
daqui a nada vamos para outubro. De janeiro para cá, eu só tenho estudado muito sobre isso: identidade, presença, filosofia, existência, o que dá sentido à nossa existência, o porquê de existir. Algo que me chamou muita atenção e que eu me dediquei a estudar, e atualmente ainda tenho estudado, é Carl Jung. Carl Jung fala bastante sobre o porquê de muitas vezes esse vazio quando não há um equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. E eu ainda trarei aqui alguns pontos sobre o estudo da psicanálise junguiana que eu tenho estudado em formatos de vídeo aqui, de modo com que eu aprenda mais e enraize aqueles conhecimentos que eu tenho adquirido, explicando para você o conhecimento que eu tenho adquirido. E esse vídeo não é para eu dizer o porquê ou para eu responder a essa pergunta. O porquê será que tanta gente tendo tudo ainda se sente que não tem nada? O porquê que quando a gente alcança aquilo que quer, como status, dinheiro, casa, relacionamento, ainda assim a gente sente um vazio por dentro. Este vídeo não é para eu responder essa pergunta, porque eu também não tenho a resposta. Então eu gostaria que você deixasse nos comentários o porquê da gente ter esse vazio, porquê desse vazio bater, mesmo para pessoas que têm tudo, mesmo para as pessoas que têm aquilo que sempre desejaram ter, mesmo para pessoas que têm supostamente uma vida bem sucedida. Então deixa aí nos comentários, estamos juntos, nos vemos até o próximo vídeo.